Então a pergunta é: como investigar a amenorreia primária em uma adolescente sem o desenvolvimento dos caracteres sexuais? Então, se eu tenho aquele caso clássico, né? Você tá lá atendendo no posto de saúde e chega uma mãe trazendo a filha de 13 anos, dizendo assim: olha, ela não menstruou e ela não desenvolveu, né? Ela tem aí, não tem mama, não tem pelo pubiano, todas as meninas já tiveram desenvolvimento na turma e ela nada ainda. Como é que a gente vai iniciar a investigação, então, né, nessa menina de 13 anos sem desenvolvimento puberal? Presta bem atenção. Se ela não tem desenvolvimento das mamas, significa que ela não tem produção de estrogênio, né? A gente olha, examina essa paciente, primeira coisa, tem que entender, fazer uma boa história e depois fazer um bom exame físico. Então, quando a gente for examinar essa adolescente, né, a gente precisa ver exatamente o desenvolvimento das mamas, a gente aplica aquela escala de Tanner, né, pra gente ver se tem desenvolvimento mamário. Quando não tem nada de desenvolvimento das mamas, é Tanner 1. E pelos pubianos também, a ausência de pelos pubianos é um P1, né, da escala de Tanner. Quando a gente examina e vê que não tem nada de mama, é porque ela não está produzindo estrogênio. Realmente, essa paciente ela não está produzindo estrogênio. Eu já sei clinicamente que ela está hipogonádica, né, que ela não está produzindo estrogênio porque ela não tem nada de desenvolvimento mamário. Então, o que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar assim, ó. Bom, se ela não tem estrogênio, quem é que produz o estrogênio? Quem produz o estrogênio é o ovário. Tá, se o ovário não está produzindo estrogênio, ou é porque existe um problema no ovário, ou é porque ele não está sendo estimulado, ele não está recebendo estímulo gonadotrófico para que ele seja estimulado, certo? Então, qual é o primeiro exame que a gente vai pedir? O primeiro exame é a gente pedir a dosagem de FSH. A gente precisa dosar o FSH dessa menina para a gente saber se esse FSH ele está em níveis baixos ou se ele está em níveis altos. Vamos pensar assim, ó, é uma paciente que tem 13 anos e não tem nada de mama, ela está em hipogonadismo, certo? Então, o ovário não está produzindo. Se eu pedir o FSH e veio um FSH super alto, super elevado, digamos que deu 60, 70, 80 de FSH, o que eu vou pensar? Bom, ela está hipogonádica, está em hipogonadismo, mas a hipófise está produzindo um monte de FSH, então é um hipogonadismo hipergonadotrófico, certo? É isso, o quadro endocrinológico é um hipogonadismo hipergonadotrófico. Quem é o problema, gente? O problema é o ovário, porque o ovário, definitivamente, ele está sendo estimulado pelo FSH da hipófise, só que esse ovário está ali, está de bracinho cruzado, né? Não está produzindo estrogênio, mesmo a hipófise ali se esforçando, né? Mandando um monte de FSH para esse ovário. Então, gente, ela está em hipogonadismo hipergonadotrófico. A causa é ovariana. Eu sei que a causa é ovariana. O problema, né, o local, né, a origem dessa amenorreia primária é definitivamente ovário. Tá, mas e se por acaso eu tenho um FSH, um valor, na verdade, né, de FSH baixo? Bom, aí eu tenho um quadro de hipogonadismo hipogonadotrófico. Por que aqui o ovário não está produzindo estrogênio? Porque ele não está sendo estimulado pelo FSH. Tá, então o problema não é o ovário, o problema é a hipófise. Pode ser a hipófise. Assim como pode ser o hipotálamo, né, que não esteja mandando GnRH para a hipófise. Então, gente, o problema é central, né? Quando eu tenho um quadro de hipogonadismo hipogonadotrófico, o problema é central. É hipofisário ou hipotalâmico. Fechado? Então, não esquecer que o primeiro exame que deve ser solicitado frente a um quadro de ausência de desenvolvimento puberal numa adolescente de 13 anos, né? Então, é definitivamente o FSH, porque é ele que vai ser o meu divisor de águas. Se ele tiver alto, eu tenho uma causa ovariana, um hipogonadismo hipergonadotrófico. Se ele tiver baixo, eu tenho aí uma causa central, né? É um hipogonadismo hipogonadotrófico. Eu vou ver se o problema é a hipófise ou se o problema é o hipotálamo.